Olá, fruta do Conde da Montanha, eu voltei. Batia acelerado o meu coração, saudade eu tinha de vocês. Hoje eu estou bem de boa para falar sobre Hipérbado. Primeiro eu queria te perguntar, tá tudo certinho? Alguma dúvida quanto ao conteúdo? Se tiver, comentem. Comentem que eu respondo aqui, eu quero falar com vocês. Eu quero saber de onde vocês estão assistindo. Esse é o nosso canal de conversa. Eu quero saber o que você está achando do conteúdo que eu faço. Me ajuda aí, rapaz! Comente aí, ativa o sininho e vambora! Hipérbato ou inverso é uma figura de sintaxe que faz parte das figuras de linguagem, Elva. É justamente isso. Uma inversão ou uma transposição da ordem natural de uma frase. E tem uma ordem natural? Oh, sim! Naturalmente, em português, de maneira costumeira, usamos o sujeito, o verbo e o objeto. Marina roubou pão. Na casa do João, vamos colocar aqui. Marina é o sujeito, aquele que conjuga o verbo, ok? Aquele responsável pela ação. Roubou é o verbo, pão é aquele que sofre a ação. O sujeito faz a ação. O objeto direto sofre a ação diretamente. Então, quem foi roubado? Foi o pão. Na casa do João é adjunta adverbial, é locução adverbial de lugar, ok? Geralmente é isso, o brother que chora vendo stories. Alguém que é um sujeito comete algum verbo agindo diretamente sobre um objeto. E às vezes beneficiando ou tendo como meta um outro objeto, esse indireto. E essa ação se dá em algumas circunstâncias adverbiais. E geralmente a ordem é essa. Porém, quando o inverso ocorre, eu inverto quaisquer desses elementos, justamente com uma intenção estética, ocorre o hipérbato. Veja o exemplo mais famoso, que apesar de belíssimo, é também bem complicadinho para a maioria. É o início do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Peraí, quem ouviu quem? Eu a princípio achava que alguém indeterminado, que eu não sabia quem, já que colocaram lá ouviram, né? Ouviram. Um sujeito indeterminado tinha ouvido o brado. Brado é um grito, né? Uma exaltação, entendeu? Que retumba, que rebomba. É algo grandioso, né? Um brado que causa esse estrondo, que ecoa. Pois bem, eu considerava que esse alguém indeterminado ouvia o brado retumbante desse povo heróico. Desde o Ipiranga até, olha a preposição, as margens plácidas, de um a outro, né? Do Ipiranga às margens plácidas. Tipo, ouviram da sala até a cozinha o grito de gol do meu pai. Mas é claro que não é isso, meu amigo. Ouviram, do Ipiranga às margens plácidas, não tinha crase, não tem crase. Para eu ouvir de um lado até o outro, não tem a preposição. Então esse ouviram do Ipiranga às margens plácidas sem preposição. Como quando eu poderia dizer que fui às praias belíssimas de Pernambuco, né? Eu fui a algum lugar. E esse lugar era precedido de artigo definido feminino, a. Eu fui às praias, né? Eu fui a algum lugar e esse lugar eram as praias. Mas não era o caso aqui, porque não tinha preposição. Era só o artigo mesmo. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas é um hipérbato azedo. Bem aqui no meio. Mas que é interessante. Porque o sujeito da oração não é indeterminado como eu pensava. Porque o próprio verbo nos induz. Né? Tipo, roubaram minha bicicleta. Quem roubou? Não sei. Ouviram do Ipiranga. Alguém ouviu quem? Não sei. Mas está aí o sujeito. E não está em elipse. Você já inicia a frase no verbo, sem o sujeito, e emenda numa locução adverbial de lugar,
né? Ouviram do Ipiranga, né? Ouviram de algum lugar, no caso aqui do Ipiranga, as margens plácidas. Eu ainda fiquei pensando, pô, alguém está ouvindo as margens plácidas. Mas o que é plácido? Plácido é o calmo, o tranquilo, o em repouso. Não dá para ouvir, a não ser que seja uma ironia ou um paradoxo. E não era isso. Então só pode ser uma coisa. As margens plácidas ouviram. Sim, pode ser. As margens plácidas é o sujeito. Ela está no plural, o verbo também está no plural. Tudo bem que as margens plácidas ouvir algo pode ser também personificação, né? E até metonímia, o lugar pela pessoa. Mas a organização sintática aqui houve uma inversão, né? Então, qual seria a ordem natural desses primeiros versos do hino nacional brasileiro? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Foram elas que ouviram. É mais ou menos assim, porque esse do Ipiranga está mais ligado ao lugar das margens plácidas do que do povo heróico, né? E realmente é isso, porque, perceba, não houve, diferentemente da maioria dos países que precisaram entrar em guerra para ter independência. Houve uma guerra civil, houve algum movimento separatista, diferentemente do Brasil, que a gente entrou na nossa independência em 1822 sem guerra. Portanto, as margens estavam plácidas naquele momento, em 1822. E depois a gente nunca mais teve sossego na vida. E nem antes. Mas aí você vai encontrar muita gente batendo o pé dizendo que esse ouviram é indeterminado, viu? Eu já vi em vários sites. E vai ver, e por aí também, as margens com crase. Ouviram do Ipiranga a as margens plácidas, o que mudaria completamente sentido, como se fosse do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal, do Leme ao Pontal. De leste a oeste, do Ipiranga às margens plácidas. Não. E tem gente que ainda quer que se extermine a crase. Olha só o quanto iria causar de ambiguidade, de verdade. A crase mostra pra gente qual é o objeto indireto, ou o advérbio de lugar. Eu sinceramente acho o hino bonito, realmente é um dos mais belos do mundo, mas trabalhei em escolas que forçavam o jovem a cantar toda quarta-feira de manhã o hino nacional, sem nunca ter abordado o significado daquilo. Tudo bem a gente cantar o hino, não tem problema nenhum, é uma coisa bonita, dizer, força a mente, ativa o cognitivo, nos força a tentar entender algo que é profundo. Porém, nós devemos também saber por que estamos cantando aquilo, qual é o significado do patriotismo e até que ponto, isso é importante, até que ponto ele é saudável e a partir de que ponto se pode se tornar até algo perigoso, viu? Lembrando que vários tipos de governos fascistas usam o nacionalismo como base para criar essa inflamação no povo. Tem que tomar cuidado, viu? Mas não é verdade, a gente canta o hino na escola, nos estádios, na Copa do Mundo e nunca se aprofundou na sua letra. Justamente porque a letra do hino é um enigma para a maioria da população. É quase inacessível. As pessoas não conseguem entender porque ela é feita para não ser entendida. Na verdade, dá para entender, mas são tantos recursos linguísticos que a pessoa acaba parando nos primeiros versos. É tipo uma canção do Djavan. Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo, sina. Não dá para entender. Esses hipérbatos podem ser bem utilizados quando encontramos um contexto legal para eles. Trazer um advérbio lá do final para o começo pode dar aquela quebra, pode dar aquele estilo, pode ficar bonito. Naquela manhã, encandecia a sua lembrança. Lembre-se, qual é o sujeito aqui? A sua lembrança. A sua lembrança encandecia naquela manhã. Mas eu trazer-o naquela manhã e trazer o encandecia também, ele dá esse sentido legal, entendeu? Isso
é hipérbato. Mas no dia a dia pode soar meio preciosismo. É como você usar o pretérito mais que perfeito numa conversa de bar. Esse manezão aí já fizera isso no jogo anterior, Marconte. Ele trouxera o mesmo jogador e colocaram-o na mesma posição. Garçom, a cerveja traga para a mesa. É meio estranho na oralidade, não é? Mas cabe muito o hipérbato. Vamos de exemplo dessa quebra de ritmo. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Olha, quem sabe, promovendo essa quebra gostosa. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. Esse quem sabe, ele está no meio ali da canção do Zé Ramalho, Chão de Giz, maravilhosa, linda, né? Outra, presta atenção na ordem natural. Marcelo foi à casa de Paulo buscar o trabalho de escola. Veja a versão do hipérbato. À casa de Paulo, Marcelo, em busca do trabalho de escola, foi. Como é esquisito. O automóvel fazia um barulho estranho, versão natural. Hipérbato. Fazia o automóvel um barulho estranho. Você viu que ganha um tchanzinho. Ele dá um borogodózinho para a frase, não dá? É um exemplo interessante. Quer ver outro interessante? O cão, o homem atacou. O cão, o homem atacou. Quem é o sujeito? Quem é o objeto? Agora complicou, hein? Porque eu não sei quem é o destinatário desse ataque e quem está promovendo. Porque ele está no hipérbato. O cão, o homem atacou. O homem atacou o cão, ok. Eu sei que aí pela ordem natural o sujeito é o homem. O cão foi atacado. Agora, o cão atacou o homem, ok. Aí eu sei que agora que é o cão que atacou. Né? E o homem é o objeto. Mas quando eu trago o cão, o homem atacou, eu já não sei mais quem é objeto, quem é sujeito. Você sabe por quê? Porque está faltando uma preposição aqui. O cão ao homem atacou. Agora ficou mais fácil distinguir que o homem foi atacado ou ao cão o homem atacou. Logo, aqui o cão foi atacado. Então se percebe que uma preposiçãozinha ela vai marcar até o objeto direto preposicionado para tirar essa ambiguidade. E se jogarmos esses exemplos no feminino, a onça, a mulher atacou. Quem atacou quem? A mesma coisa. Para eu saber quem atacou quem, eu vou ter que usar a preposição a. Só que aí o a da preposição vai se unir ao a do artigo definido. Eles vão juntar, vai virar um a ao quadrado, né, que é a crase. A crase, o sentido dela é a junção mesmo, é fusão, ok? É o artigo mais a preposição. Não tem crase se não juntar os dois. Então, o cão ao homem atacou. No exemplo feminino da onça, vamos supor que a mulher foi atacada. Então eu uso o artigo ligado à mulher, né? A mulher, mais a preposição de eu estar me referindo a ela, né? Ó, fui a algum lugar, me referi a alguém, esse é o a da preposição. A onça, a mulher atacou. Mas professor, na fala se pronuncia a crase com essa ênfase? Não é necessário, a não ser que seja uma situação dessas, que você vai dar um grauzinho de nada na crase justamente para tirar essa ambiguidade, né? Ó, a onça, a mulher atacou. Ela atacou a alguém. No caso, a onça juntou a atacar a alguém com a onça da crase. Você gostou desse papo? É uma doideira, não é? Tem gente que gosta dessas conversas malucas sobre a nossa linguagem. Agora, ajuda a entender melhor as coisas, a vida, a nossa existência, os nossos pensamentos. Você já assistiu nossos outros vídeos? Então assista, curta e compartilhe. Mostre para os vizinhos, para os inimigos, para a sogra, para o cunhado e bora que a vida está passando. Ou a gente vai e você vai também. Beijo!